Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. Hoje continuamos a sequência sobre os 4 elementos e vamos falar do elemento ar, de acordo com o livro Tradição, Ciência do Povo, de Luiz da Câmara Cascudo. Ar é o ambiente respirável e o que se irradia de nós. É o mais sutil, poderoso e inexplicável dos 4 elementos. Ter bom ar ou mau ar, agradável ou repelente, airoso ou desairoso. O ar, determinante de enfermidades e epidemias, causa eficiente mórbida, é assunto severo em todos os tratados médicos de outrora. Doutrina de exposição axiomática. O estudo dos ventos, eletricidade atmosférica, pressão barométrica, irradiações, áreas mantenedores de insetos nocivos, incidência de micro-organismos, plantações abrigadoras de fauna perniciosa, esclarecem o diagrama da saúde local, manontropo. O povo continua teimando na existência comunicante de um ar em cada coisa. Grandes e pequenas entidades são centros contagiantes. Ar de cisco, de galinha choca, de gente viva em pecado, de morto excomungado. Ar preto, de cinza, ar de morto, de gota, de reumatismo, de mal-olhado, de paralisia, de febre, de estupor, de espasmo. Dezenas e dezenas de títulos morbigênicos que a meteoropatologia vai analisando. Ramo de ar, doença do ar, ar de vento, são dogmas da semiologia rústica. Depois perpassam os vapores, ares mais densos, concentrados, venenosos. Toda a feitiçaria clássica europeia, veneranda, imponente no esplendor medieval, enfrentara esses inimigos com soluções mágicas que não desapareceram da memória coletiva brasileira. Ainda dizemos influenza, valendo a ondulante gripe, hipertermias. Não serão quase todas as enfermidades influências mentais, alheias ou próprias, atuando sobre o sistema nervoso, provocando-as por decorrente autoconvicção? O órgão afetado apenas obedeceria ao mandato invisível e dominador. Por que agora o número das neuroses, ansiedades, angústias é assombroso, multiplicando clínicas, bibliotecas, técnicas psicopáticas infindáveis? Os ares urbanos estão carregados de agentes patogênicos criados pelo progresso, rumores, boatos, problemas, numa continuidade intensa, insistente, opressiva. O transmissor único é o ar. Não é apenas a fé, como pensava São Paulo, a única potestade penetrando pelo ouvido humano. Acreditamos em pragas e esconjuros, orações, votos de felicidade, saudações, brindes, discursos. Tivemos ou teremos no Brasil a aeromancia, prognósticos pela inspeção do ar circunjacente. A resposta ritual consistia na superfície d'água, contida num vaso, encrespar-se, borbulhar, ou permanecer imóvel, significando essa última forma uma negativa. Os entendidos dessa ciência traduziam as mensagens premonitórias, ouvindo os sons da folhagem batida pelo vento ou dos ruídos de sua entrada pelos interstícios de portas e janelas. Arte sutil, vinda dos magos da Pérsia, condenada pela Igreja Católica, que a permitia quando em serviço útil à agricultura. Ar de família, ar doméstico. Impressões diversas são realidades antropológicas e etnográficas. Ar de gente que não presta é uma surpreendente síntese psicológica. Ar de homem de bem é uma credencial. O vocábulo ar, na intenção do povo, vale o patos grego, emoção, sentimento, comoção. Os prefixos ante, não, estar contrário e sum, sim, valendo concordância, ajustamento, fusão, explicam antipatia
e simpatia. É indispensável uma longa capitalização anterior para a percepção classificadora desses ares, apenas por contato visual. Modo fisionômico e conjunto individual, permanentes características indisfarçáveis e naturais. Os ares da natureza realizam o terceiro elemento. Potências do ar são forças autônomas, auxiliares ou adversárias do homem. Na velha teologia, eram os demônios, inspiradores e perturbadores da conduta normal. Príncipe do ar era sinônimo de Satanás. A gênese dos pensamentos vive no ar livre, solta, fecunda, atenta à receptividade do temperamento sensível que a sintonizará, em melodia serena ou novela trágica. A inspeção talvez se reduza à visita de um desses duendes eólicos, interrompendo o bailado em nossa inconsciente hospitalidade. É a ideia que, recusada pela desatenção, irá abrigar-se noutro receptor menos ocupado. O ar povoa-se de seres invisíveis e operantes, intrometendo-se no cotidiano social. Além dos ventos, aragens, sopros, vapores, vivem em certos recantos as exalações, presenças fluídicas de ação patogênica, sobrevivência dos velhos miasmas, terríficos. Bem pouca atenção e crédito merecem para o povo os mosquitos, muriçocas e carapanãs, apenas incômodos pela picada e zumbido, inocentes na transmissão de enfermidades. As causas externas dos males internos são as mesmas do tempo de Hipócrates, aire, aquis e losses, notadamente os ares e as águas. Livra-te dos ares que te livrarás dos males. Como cada criatura humana possui o seu ar, este é um prolongamento orgânico, fração básica do alento vital. Materializa-se no fôlego pela mecânica respiratória. Impregna-se em todos os objetos usuais, devendo ser recuperado para não perder-se parte da vida. Assim, em 1819, Saint-Hilaire, em Goiás, somente adquiria joias quebradas com participação interrompida. Os indígenas Jurunas, no rio Xingu, em 1884, com Carl von der Steinen, e os Tupari, no Alto Rio Branco, em 1948, com Franz Casper, não entregavam as coisas vendidas sem longas inspirações, retirando-lhes o ar individual que nelas havia, tornando-as neutras, vazias do alento anterior do ex-proprietário. Ainda em 1942 a 1945, em Natal, os norte-americanos lamentavam comprar peças antigas e imagens crucifixos de marfim sempre incompletos. Essas mutilações seriam maquinalmente intencionais, estabeleciam uma solução de continuidade espiritual entre o possuidor e a coisa possuída. Evitavam o totum ex parte mágico. O ar é um invólucro pessoal e geral. O primeiro mantém, pela contiguidade, peculiaridades individuais, como a roupa conserva o jeito do corpo que a usa. O geral é o transmissor, elemento móvel, receptivo, elástico, circulando e contendo a população em região geográfica. Um outro grupo demográfico terá ares próprios, talvez diversos dos propíncos. Entender-se-á porque, em orações fortes, suplica-se a distância do ar do mal vizinho, que é rezado no entre Douro e Minho em Portugal, possível fonte supersticiosa. Na Galícia existia o pavor do defunto levar o ar de um amigo que lhe acompanhasse o sepultamento. Ficava ao vivo com o ar do morto, que seria devolvido com cerimonial complicado no próprio cemitério ao redor do túmulo. Essa crendice sinistra não emigrou para o Brasil. Quem visita um cadáver benze-se ao entrar e ao sair. É uma defesa suficiente. Resiste, entretanto, nas orações populares, a referência ao ar do morto, alusiva à tradição galega. Pavor pelos golpes de vento, sopros ponteiros que parecem procurar alvos preferenciais. Antes um tiro acertado do que um ar encanado. São as correntes aéreas alarmando a gente das cidades com um discreto aviso mortal,
o coup d'air, de que todo francês é temeroso. Os ares enevoados, límpidos, pesados, transparentes, permitindo ou não a audição nítida de rumores e sonoridades afetadas, sinos, gritos, tinidos de chocalhos, vozes de animais, são prognósticos de chuva ou verão. Sentem o ar carregado de mistérios, avisos, ameaças, informes, vagas, indefinidas mas captáveis pela ciência experimental dos agouros. E está um ar de que vai acontecer alguma coisa. Sentem no ar a vinda inevitável de um acontecimento imprevisível. Decifram a mensagem daquelas ondas hertzianas, sinais do ar. Percebem no ar a vinda inevitável de um acontecimento imprevisível. Traços, vestígios, rumos em que a acuidade popular fareja um imprevisto, como o cão a caça longínqua. Dias antes da intentona comunista em Natal, em novembro de 1935, a cidade tranquila no ritmo banal, o professor Celestino Pimentel, que viveu entre 1884 e 1967, disse-me: vai acontecer qualquer coisa, sinto no ar. O motim explodiu inesperado. O governador foi surpreendido num festival no teatro. Celestino não tivera o menor indício para a dedução formal. Comentamos sua profecia. Reafirmava: eu senti o ar carregado. Inexplicável o enunciado da previsão. Dependerão os despachos, muambas, coisa feita do ar? Se chove, ar de chuva, vento de chuva, retarda-se ou anula-se a impulsão contagiante. O carrego do ar é mau veículo, constituindo autossuficiência a própria densidade atmosférica. Chuva forte apaga e desmancha os ebóis, mesmo no plano das rogativas e sem intenção malévola. Antigamente, nas povoações e residências esparsas, havendo repetições insistentes de doenças, constantes recaídas, acusava-se o mau ar, e vinha uma velha rezadeira talhar o ar, com orações, defumações e gestos em cruz, tendo na mão galhos de arruda ou alecrim. A cerimônia voltava a ser feita em mais 2 sextas-feiras seguidas, no pino do meio-dia. Nesses dias, os homens e mulheres da família não pecavam. A casa era cuidadosamente espanada, vasculhada, varrida, enterrando-se o lixo. Não ficava exposto. Não se dizia simplesmente o ar está escuro ou carregado, sem mencionar-se o complemento de chuvas, névoas, nuvens. Era mais como uma referência ao tempo, valendo a atmosfera, do que ao ar, que no singular não podia confundir-se com a situação do espaço, prometedora de inverno. Esse patrimônio está quase intacto na memória e hábitos do povo. Apenas alguns ministros sabedores da tradição vão morrendo sem continuadores funcionais. Morreram as velhas todas, já não há quem talhe o ar. Os velhos sertanejos, os habitantes do interior em geral, convenceram-se de que as epidemias, grandes estiagens, proximidades de épocas tumultuosas e sangrentas, fazem-se preceder por mudanças atmosféricas, de aspecto inusitado, ventos álgidos ou ardentes, breves, mas de suficiente penetração. Também vapores, certos nevoeiros estranhos, provocando suores viscosos, arrepiamentos inexplicáveis, sensação de mal-estar, calefrios, inquietação. Há uma pressão incomum. Os crepúsculos apresentam coloração violenta, alheia aos matizes e luminosidades habituais. Não é um pregão para todos os entendidos, mas existe quem identifique e traduza a sinistra mensagem. Houve no Nordeste brasileiro quem predissesse a cólera morpo de 1856 e a seca grande de 1877 pela mudança visível dos ares. Diziam a Henry Walter Bates, quando da epidemia da febre amarela de 1850 a 1851, em Belém do Pará, que em tardes sucessivas antes de romper a infecção, a atmosfera tornou-se densa, e um nevoeiro escuro com forte e mau cheiro alastrou-se pelas ruas. Este vapor foi chamado de Mãe da Peste,
e era inútil procurar dissuadi-los da convicção de que ele fosse o precursor da pestilência. Ele disse isso em Um Naturalista no Rio Amazonas. Essa previsão do acontecimento futuro não depende totalmente dos prognósticos anemológicos, ventos, aragens, sopros, bafagem morna ou sutil, mas abrange o espaço, o ar circulante na anormalidade da recepção respiratória, ou simplesmente impressão em sua densidade desigual. Está um ar esquisito, diz-se quando a percepção denuncia alguma modificação no clima comum. Os héreros da África do Sul sentiam o cheiro da guerra antes dos assaltos. Creio que o povo acredita na possível irradiação mental de todos os atos humanos e mesmo de certas classes de ideias intensamente pensadas. O ar comunica essas ações às criaturas mais sensíveis, predispostas, hiperperceptivas, sintonizadoras de micro-ondas, povoadas de sons inteligíveis. O ar sustenta, mas não alimenta. O que vem no ar, só Deus pode empatar. Coisa do ar ninguém prevê. Doença do ar é para durar. Ninguém pode com o mar, nem com o ar. Os ares confundem-se com a atmosfera num sentido genérico de ação meteórica, como entendera Hipócrates, mas não se identificam para o entendimento popular. Há distinção específica no tocante aos efeitos mágicos, quando os ares traduzem forças, emissões, formas sensíveis, mas infixáveis de energias desconhecidas, potentes e imponderáveis. As frases "os ares estão carregados" referem à atmosfera se coincide o quadro tradicional da proximidade tempestuosa. Pode, na mesma ocasião e mesmo havendo luminosidade serena, anunciar um prognóstico de eventual ocorrência pressentido na aragem ou na imobilidade eólica. A receptividade augural independe do equilíbrio das correntes aéreas. É uma intuição. Título bergsoniano do pressentimento, no plano folclórico. Repetem as fórmulas. Estou sentindo no ar. Uma coisa está me dizendo. Sabidas e vulgares. Os ares são os arautos confidenciais para essas presciências do sertão. A mentalidade do povo é um prisma onde se decompõe a unidade natural. As coisas são unas na essência e múltiplas nas funções. Os sons inexplicáveis e lógicos assumem significações sibilinas. Júpiter, no Carvalho de Dodona, falava pelo rumorejo da folhagem. O povo entende as vozes oraculares, onde ouvimos um confuso rumor habitual. E este, amigos, foi Luiz da Câmara Cascudo em seu livro Tradição, Ciência do Povo, da Global Editora, São Paulo, edição de 2013. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou dúvida, deixe sua mensagem na caixa de diálogo do Spotify ou nos comentários do vídeo no YouTube. Obrigada, amigos! E até o próximo Escola Aberta.